Boa noite, graça e paz de Jesus. Vamos dar sequência ao nosso estudo. E nós terminamos de falar sobre a oração de Jesus, a chamada oração do Pai Nosso. E seguindo o texto, hoje nós vamos começar a falar sobre, ainda em Mateus, no capítulo 6, mas hoje nós vamos falar sobre as práticas das obras de justiça. Jesus ele fala de dois tipos de obra. Jesus fala das boas obras, né? E é interessante que ele diz que as boas obras nós devemos praticá-las diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, o Pai que está no céu. Mas nesse texto ele vai falar das obras de justiça. E toda vez que ele fala da obra de justiça, ele fala, toma cuidado para vocês não praticarem as obras de justiça diante das pessoas, para que as pessoas vejam vocês, aplaudam vocês, falem bem de vocês, e aí então a sua recompensa vai estar aí. É interessante que se essa questão não for muito bem entendida, o que acontece? Há pessoas que, eu não faço nada para ninguém ver. E aí então desobedece a Deus porque não faz as boas obras para ser visto, para que Deus seja glorificado. E porque não entende que Jesus falou da obra de justiça. Então o que o texto diz? Mateus capítulo 6, versos 16 ao verso 18, Jesus diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desconfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que eles estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Em outra tradução, mesmo texto, ele vai dizer, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como fazem os hipócritas. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Não, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto te recompensará. Nesse capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, todo o capítulo 6, Jesus ele trata de como ele vê o que no hebraico é a palavra sedaká. Como é que Jesus veio? E o que é sedaká? Sedaká é a prática das obras de justiça segundo a tradição judaica. Jesus ele já havia tratado anteriormente sobre a esmola, Jesus já havia tratado sobre a oração pública e agora Jesus então vai ensinar sobre o jejum. E a questão é, qual a finalidade espiritual do jejum? Algumas pessoas, elas jejuam, umas para parecer mais espirituais que outras jejuam porque
elas querem trocar algo com Deus. Algumas pessoas, inclusive até algumas religiões, algumas igrejas, tratam o jejum como uma moeda de troca, um objeto de barganha. Então, mas o que é jejum? Jejum é abstinência de alimento ou de água. A maioria das pessoas que hoje, elas confundem jejum com parar de comer. O que nós precisamos entender é que jejum não é dieta. E uma dieta necessariamente não é jejum. Por quê? Porque o que caracteriza o jejum é a finalidade espiritual. Então, com que razão você vai fazer jejum? Qual o objetivo espiritual que você vai jejuar? Então, você não vai jejuar só para ficar abstêmio da comida. Jejuar, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Jejuar é você escolher, é você optar pela morte. Morte de quem? Sua. Quando você decide jejuar, então olha que interessante. Muitas pessoas tendem a querer fazer jejum porque eles querem barganhar com Deus, quer ganhar alguma coisa de Deus. E o jejum não é ganhar nada de Deus. O jejum é você morrer e morrer para você mesmo. Então, a pessoa que inicia um jejum com o objetivo, com a finalidade espiritual, essa pessoa começa a morrer. Por quê? Porque essa pessoa abre mão daquilo que é essencial para a sobrevivência do corpo. Então, o jejum, ele é uma forma de lembrarmos a nossa consciência de que, na verdade, existe uma realidade que é muito mais importante, muito mais relevante do que a própria sobrevivência. O jejum, ele é um passo na direção a algo que é mais importante do que permanecer vivo nesse contexto terreno, ou nesse contexto humano. O jejum, você caminha para morte, para matar o seu ego, para matar o seu eu, para matar a sua própria vontade. É para isso que é o jejum. Então, lembrando, vou retificar isso. Jejum não é para você incentivar o seu desejo exasperado de conseguir alguma coisa e então você vai lá fazer uma penitência com Deus para você se tornar digno de receber de Deus aquilo que você quer. Não é esse o objetivo do jejum. Esse jejum não vai fazer a menor diferença, até porque esse tipo de jejum não encanta Deus. Qualquer coisa que você fizer para encantar Deus, não encanta Deus. Deus não se sente refém da sua espiritualidade desajeitada, esquizofrênica. Então, Jesus ele faz a mesma comparação a respeito do jejum, a mesma comparação que ele já tinha feito antes sobre as outras obras de justiça. Jesus já tinha falado, aos que dão esmola, fala, quando você der esmola, não faça isso para os outros verem e achar que você é bonzinho, né? Ele fala, na verdade, que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Jesus falou daqueles que oram. Então Jesus falou, quando você orar, não vai lá na praça, não vai chamar gente para tocar tambor, para fazer barulho, para chamar atenção para você. Ora no teu quarto, em silêncio, em secreto, fecha a porta. Jesus não está negando a oração pública, mas está falando, não ore para chamar, não precisa fazer sua oração lá na praça, né? E agora, então, Jesus está falando do jejum. E aos que jejuam, então Jesus está recomendando
que essas obras sejam feitas no anonimato. Ninguém precisa saber o quão justo você é, tá? Isso é você e Deus. Então, e por que Jesus fala isso? Por que não dar esmola publicamente? Por que não fazer orações mirabolantes nas praças com gente tocando corneta, trombeta, tambor e fazendo barulho e aplaudindo você? E por que não jejuar, quando você jejuar, ficar com cara de que está jejuando? Jesus fala, não, lava o cabelo, toma banho, se arruma, né, passa perfume, vai para a rua e ninguém precisa saber. Jesus fala justamente por isso. É para evitar o aplauso dos espectadores. Para evitar o aplauso daqueles que vão achar que você é mais crente, mais espiritual, mais devoto, mais chegado de Deus. Ele fala por que evitar isso? Para que o aplauso, para que essas pessoas te elogiando, te curtindo, isso não se torne a sua recompensa. Que essa não seja a sua recompensa pela sua obra de justiça. Então, nós devemos evitar que as pessoas saibam do quão generosos nós somos. Devemos evitar que as pessoas saibam o quanto nós oramos bonitos publicamente. E devemos evitar que as pessoas também saibam que nós estamos jejuando, estamos em jejum. O que Jesus está nos ensinando é fazermos as nossas obras de justiça e isso ficar entre nós e Deus e deixar a recompensa nas mãos de Deus, se é que Ele queira nos recompensar. Então, nesse universo espiritual, os benefícios que nós colhemos não depende das nossas virtudes. Os benefícios que nós colhemos de Deus não dependem das nossas ações de justiça. Depende da atuação amorosa e graciosa de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de todo o ministério dele, quando ele está escrevendo a igreja aos Coríntios, ele terminando ali, ele fala, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. E ponto. Não era porque ele era capacitado. Ou seja, então na esfera espiritual, no mundo espiritual, no universo espiritual, queridos, não existe conquista. Esse negócio de vamos jejuar para conquistar, vamos fazer tal coisa, campanha para conquistar, não existe esse negócio. Não existe conquista no mundo espiritual. No mundo espiritual não existe nada decorrente da minha bondade, da nossa campanha, do tanto de gente que aderiu a levar óleo para casa, trazer óleo, a vir não sei quanta sexta-feira. Também, no nosso mundo, no mundo espiritual, nada depende das nossas orações e do nosso jejum. Tudo o que podemos fazer é nos encorajarmos naquilo que é justo. Nós devemos nos encorajar, sim, a uma vida santa, a uma vida piedosa, a uma vida de beatitude. Mas o restante, nós esperamos em Deus. E esperamos que Deus nos abençoe. E esperamos que Deus faça isso segundo a vontade dEle, segundo a graça dEle, segundo o amor dEle, e não pelo nosso próprio mérito. Querido, aquilo que é recebido pela graça não é conquista. Aquilo que nós recebemos pela graça é dádiva, é dom de Deus, é presente de Deus, e isso é imerecido. Então, existem coisas mais importantes do que continuar vivo. A vida física, a sobrevivência física é menor
do que a experiência do divino. Então, abra seus olhos. Abra seus olhos e olhe além dos limites do corpo físico. Contempla o universo espiritual que Deus colocou à nossa disposição. E olhe para Deus. Olhe para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E espera de Deus a recompensa. Porque a palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nele não tem sombra de dúvida, não tem variação. Quanto a nós, o que a Bíblia diz? Nós estamos fadados a sermos entregues pelo nosso próprio erro. Que Deus nos abençoe.